E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho do Arsenal que chegou à sua segunda vitória na temporada em 2 rodadas. O Arsenal venceu o Aston Villa fora de casa pelo placar de 2-0. Leandro Trossard e Thomas Partey fizeram os gols dos Gunners, que chegaram a 2 jogos sem sofrer gols, hein? Venceu o Wolverhampton por 2-0 no jogo no Emirates na primeira rodada e agora venceram o Aston Villa fora de casa, e foi um jogo bem difícil. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Inclusive, nós tivemos live reacts no canal nesse sábado, contando um pouquinho sobre esse jogo. Falamos bastante dessa transmissão ao vivo em tempo real, com narração e comentários desse grande jogo no Villa Park. O Arsenal teve muitas dificuldades no primeiro tempo, poucas oportunidades. O Aston Villa teve oportunidades graças aos erros individuais do Arsenal, principalmente com o Ollie Watkins, que o grande lance, na verdade, do Aston Villa foi aquela bola na trave do Onana, e depois o rebote, o Raya conseguiu ainda se recuperar no cabeceio do Ollie Watkins, que teve a oportunidade de abrir o placar e não conseguiu. Aí o Trossard entra no lugar do Martinelli, que foi muito incisivo do lado esquerdo, mas pouco eficiente, mas logo no primeiro lance, com o Bukayo Saka fazendo a jogada, ele vai lá e consegue fazer o gol. E aí, meu amigo, o Leandro Trossard, aquele talismã, né? O cara que foi um dos artilheiros do Arsenal na temporada passada, muito eficiente, faz o gol. E aí o Aston Villa, Rui, tem muitas dificuldades, consegue ter muitas chances com Morgan Rogers, inclusive sendo o principal jogador do Aston Villa, ao meu ver, no jogo. Ele que foi um dos caras que conduziu muito ali o meio de campo, mas muito também fazendo ali um papel com o Leon Bailey para articular as jogadas. O McGinn muito abaixo, não foi uma partida boa do escocês John McGinn, mas o Morgan Rogers teve sim oportunidades, criou chances, mas parou muito ali na ineficiência das finalizações, né? O Ollie Watkins foi substituído, entrou o John Duran, o jovem atacante colombiano, pouco acrescentou, mas aí o Arsenal ainda conseguiu numa jogada, numa trama com o Odegaard e Bukayo Saka, novamente o Saka sendo muito importante, e o Thomas Partey, que começou como titular na partida, fez o gol da vitória. O meio de campo do Arsenal com 2 volantes, com o Thomas Partey, com o Declan Rice e com o Odegaard, foi muito interessante a vitória. Teve a estreia do Calafiori, que também entrou no segundo tempo ali, faltando uns 10 minutinhos na vaga do Jurien Timber, que foi muito bem, também conseguiu fazer ali uma partida muito segura na defesa. E o Arsenal, claro, é um Arsenal muito difícil de tomar gols. O Raya muito seguro também. E, claro, Saliba e Gabriel Magalhães também muito seguros, apesar da falha que quase ocasionou no gol do Ollie Watkins do primeiro tempo, mas o Arsenal teve ali poucas finalizações, foram 9 finalizações no jogo contra 11 do Aston Villa, mas o Arsenal foi mais eficiente nas finalizações. Das 4 que foram no gol, 2 entraram, e teve uma outra chance sensacional com o Bukayo Saka no primeiro tempo, que o Dibu Martinez tirou com a ponta dos dedos, que poderia ter aberto o placar para o Arsenal. O Arsenal em si jogando de uma forma muito segura, de uma forma muito interessante, ainda com dificuldades nesse aproveitamento das oportunidades. O Kai Havertz perdendo oportunidades, o Martinelli também sendo um jogador com dificuldades também para criar ali situações de gol, mas ele foi ali, dentro do possível, um jogador muito importante do lado esquerdo do ataque, principalmente ali no setor direito da defesa do Aston Villa, que teve ali uma lesão do lateral direito logo no começo do jogo, e aí teve que entrar um jovem lateral sérvio, o Levojevic, que realmente conseguiu ali fazer de tudo para que o Martinelli não conseguisse evoluir nas jogadas, principalmente do lado esquerdo, mas o Matthew Cash, com essa lesão, foi logo uma grande baixa pro Aston Villa, e depois, evidentemente, o time teve que se ajeitar. Mas assim, pessoal, o Aston Villa, ele é um time diferente dos anos anteriores, sem o Diaby, que é um jogador muito importante, foi negociado, e o Douglas Luiz, que era um cara no meio de campo que ajudava muito, né? Não só na criação das jogadas. O Onana, ele tem o lado de ser um jogador importante defensivamente, mas ele
peca muito na questão criativa, porque ele é um jogador de estatura, um volante alto, com mais de 1,90 m, e realmente sofre um pouco disso. Teve a entrada do Ross Barkley no segundo tempo, mas pouco influiu no jogo do Aston Villa, mas é um ponto muito sensível do Aston Villa, que é o meio de campo ali, que precisa ser um pouco mais ali criativo para criar soluções para o ataque. No final das contas, o Arsenal consegue em 2 jogos vencer, tá ali com o City também com 6 pontos, jogando futebol ainda, claro, sentindo muito a questão física por causa do início da temporada, mas é um Arsenal que aos pouquinhos também vai se acertando e vai encarar na próxima rodada, pessoal, o Brighton que venceu o Manchester United na rodada por 2-1, joga em casa contra o Brighton, também está invicto no campeonato, vem de 2 vitórias, né? Venceu o Everton, né? E depois venceu o próprio time do Manchester United. Então, realmente vai ser um duelo interessante no Emirates Stadium no próximo sábado, às 8h30, dia 31 de agosto, 8h30 da manhã, essa partida. No geral, pessoal, o Arsenal conseguiu fazer o gol, depois do primeiro gol, é claro, ficou com a faca e o queijo na mão ali para ter a situação, conseguiu o segundo gol, e o Aston Villa depois teve muitas dificuldades, mas foi um jogo em que o equilíbrio foi muito importante no primeiro tempo, e no segundo tempo o Arsenal conseguiu os encaixezinhos e fazer ali um jogo bastante interessante para conseguir ali se manter firme, né? Marcando gols e sua defesa invicta até o momento no campeonato, hein? Veremos na próxima rodada se o Arsenal manterá a boa forma diante do adversário que tem causado bastante impressão, assim, tem impressionado bastante quem está acompanhando a Premier League nesse primeiro instante de campeonato com 2 rodadas, beleza? Volto em breve com mais vídeos, hein? Tamo junto, até uma próxima aqui no canal. Valeu, tchau, tchau.